Eles pensaram que era apenas um velho barco de pesca à deriva perto de uma zona restrita. Sem bandeira, sem identificação, sem resposta de rádio. A guarda costeira se aproximou rapidamente, procedimento padrão. Mas quando subiram a bordo e pediram os documentos de registro, a mulher não disse nada. Ela abriu uma caixa de pesca envelhecida, pegou uma carteira preta e a entregou ao oficial. Ele a abriu, congelou e imediatamente chamou a retirada. Sem apreensão, sem perguntas, sem relatório. Porque o nome naquele documento não era apenas classificado. Pertencia a alguém que lhes disseram que estava morto. A névoa da manhã se espalhava espessa pelo Atlântico como fumaça vinda de um campo de batalha esquecido. Sob ela, um único barco de pesca, antigo, mas meticulosamente mantido, derivava lentamente com a maré, seu casco lascado cortando a água em silêncio. No comando estava uma mulher de pouco mais de 30 anos, vestindo calças cargo desbotadas, um corta-vento fechado até o pescoço contra o ar salgado e um boné cinza puxado baixo sobre os olhos. Seu rosto era calmo. Seus movimentos eram deliberados. E embora parecesse apenas mais uma pescadora solitária, enfrentando uma manhã cinzenta, nada em sua presença era por acaso. Helena Vale não falava há horas. Ela não precisava. O motor roncava em marcha lenta. Suas mãos calejadas e precisas trabalhavam as redes sem hesitação, puxando uma pesca modesta enquanto seus olhos escaneavam o horizonte com muito mais atenção do que qualquer pescador comum. Por trás da calma de sua rotina, havia um cálculo constante em andamento. Ângulos, movimentos, silêncio de rádio, ecos no radar. Cada som na água era registrado, categorizado, arquivado. Cada mudança no vento significava algo. Ela sabia que não estava sozinha. 12 milhas náuticas a este bordo, eles já a observavam. Um navio da guarda costeira, 26 metros, motores duplos, no mínimo 5 tripulantes. Estavam a seguindo desde o amanhecer, se aproximando devagar, seguindo o protocolo. Provavelmente ainda não a tinham identificado, apenas a marcaram como suspeita. Sem porto de origem registrado, rádio desligado, operando perto de uma linha de fronteira que ela não deveria cruzar. O procedimento padrão seria interceptar, abordar e assegurar a embarcação. Eles estavam prestes a cometer um erro. Helena calmamente guardou a última caixa de peixes sob o convés e caminhou até os controles de navegação. Ela não tocou no acelerador, não mudou o curso. Apenas ficou ali, com as mãos no bolso da frente do colete, olhos fixos enquanto o barco da guarda costeira se aproximava rapidamente pelo lado de bombordo. Sirenes baixas, luzes pulsando através da névoa. A voz veio pelo megafone como esperado. Embarcação não registrada. Aqui é a guarda costeira dos Estados Unidos. Desligue o motor e prepare-se para ser abordada. Você está operando em águas restritas. Ela não se moveu. Eles circularam uma vez, depois outra. Na terceira volta, um gancho de abordagem raspou no corrimão de estibordo e botas pisaram no convés. 3 deles, jovens, alertas, tensos. Equipamentos padrão de patrulha, armas semiautomáticas penduradas no peito. Um dos oficiais, com uma prancheta na mão, se aproximou lentamente, enquanto os outros flanqueavam atrás. Senhora, disse ele, alto, mas controlado. Este barco está sem registro. Precisamos de sua identificação e de uma declaração de carga. Ainda em silêncio, Helena se virou, caminhou calmamente até o banco na parte de trás do convés e levantou a tampa de uma velha caixa de pesca enferrujada. O oficial se mexeu, desconfiado. Ela não puxou nenhuma arma, não disse nada. Pegou uma pequena carteira preta, desgastada nas bordas, o couro macio pelo uso dos anos. Ela a entregou a ele sem contato visual. Ele a abriu e leu a primeira linha. Sua expressão não mudou. Pelo menos não no primeiro segundo. Então seus lábios se apertaram. Ele piscou e algo em sua mandíbula relaxou. Deu 2 pequenos passos para trás, os olhos fixos na identificação. Um dos outros atrás dele se inclinou.
Tudo certo, senhor? O oficial não respondeu de imediato. Sua mão tocou o fone de ouvido, pressionando o comunicador 2 vezes. Sua voz era baixa e rígida quando falou. Controle. Precisamos de verificação. Esta não é uma civil. Silêncio. Então, uma resposta que apenas ele ouviu. Ele se endireitou, assentiu uma vez e se virou para os outros. Recuem! Retornem à embarcação agora! Mas... começou um confuso. É uma ordem. Eles recuaram rapidamente, sem perguntas. Helena pegou de volta seu documento sem dizer uma palavra. O guardou e voltou para as redes como se nada tivesse acontecido. O barco de patrulha ficou parado por mais alguns segundos. Depois, deu meia volta, desaparecendo na mesma névoa de onde havia surgido. Ela sabia que eles não fariam um relatório. Não oficialmente. E mesmo que fizessem, seu nome seria censurado antes que chegasse a um teclado. Porque Helena Valley já havia sido nível 1. Porque missões com seu nome não existiam em nenhum sistema. E porque alguns fantasmas não deveriam ser abordados. Quando o navio da guarda costeira sumiu no horizonte, o oceano já havia engolido seu rastro. Helena permaneceu imóvel no comando, uma mão descansando sobre o acelerador. Seu olhar fixo não nas ondas à frente, mas no limite do mapa gravado em sua mente. Ela não relaxava. Nunca relaxava. Nem mesmo agora, anos após sua última missão. Aquela identificação que eles viram não era apenas uma relíquia. Era um vínculo com uma vida que ela havia deixado para trás. Ou pelo menos tentado deixar. Mas fantasmas sempre encontravam um jeito de reaparecer, e o silêncio que a acompanhava nunca era vazio. Abaixo do convés, suas mãos se moviam com a mesma precisão que um dia usaram para desmontar carabinas silenciadas no meio da noite. Ela limpava os peixes, rodava diagnósticos no motor, verificava o GPS mais uma vez, embora não estivesse realmente rastreando cardumes. Não fazia isso há semanas. Essa viagem não era sobre pesca. As atas, o barco de pesca, os rádios antigos, as redes gastas, tudo era camuflagem. Assim como o nome que usava em cada porto. Marie Holt, nascida em Maryland, ex-técnica de suprimentos da Marinha, agora uma solitária em tempo integral. A história era a prova d'água, e ninguém desconfiava de uma mulher em um barco enferrujado, com mãos calejadas e olhos silenciosos, especialmente alguém que nunca pedia ajuda e sempre pagava em dinheiro. A cabine cheirava a diesel e sal. Uma pilha de rações militares permanecia intacta perto da cama. E um tablet à prova d'água piscava suavemente no suporte, o sinal fraco, mas ainda conectado a uma linha segura via satélite. Nenhum e-mail, nenhum alerta. Apenas um login silencioso de uma conta impossível de rastrear, que não era acessada havia 47 dias. Ela revisou o canal criptografado mais uma vez, os dedos parando sobre uma mensagem marcada em âmbar. Um fragmento interrompido no meio da frase. Sem coordenadas, apenas um nome e uma frequência que ela reconhecia de anos atrás. Era o suficiente. Ela fechou o tablet, trancou-o na caixa de aço sob a cama e se recostou, fechando os olhos por um momento que parecia mais pesado que o próprio oceano. Ela havia dito a si mesma que essa viagem era apenas uma precaução, uma chance de estar perto sem ser vista, suficientemente próxima para escutar, mas sem se envolver. Mas no momento em que eles subiram em seu barco, jovens, arrogantes, despreparados para os tipos de silêncios que matam, ela soube que sua margem havia desaparecido. Alguém havia notado seu padrão. Ou talvez alguém tivesse sussurrado seu nome no canal errado, esperando que ele permanecesse enterrado. Ela alcançou o painel lateral perto da antepara e retirou uma pequena caixa plástica preta, pouco maior que uma caixa de charutos. Dentro, enrolado em tecido engordurado, estava o único item que ela havia mantido de sua missão final: um patch. Não era um emblema de unidade, nada oficial. Apenas um simples pedaço triangular de tecido com velcro, com um pequeno símbolo preto costurado que só era conhecido por quem já o havia usado. Não havia nomes ligados a ele, apenas uma sombra. Ela o segurou entre os dedos,
não por nostalgia, mas porque isso ainda não tinha acabado. Algo havia se movido. Alguém havia tentado testar as águas, ver se ela ainda responderia, se seus instintos haviam enfraquecido, se o silêncio a havia deixado macia. Não havia. Lá fora, o vento começava a aumentar. Ela ajustou o estabilizador, escaneou os céus e depois corrigiu o curso. 30 DL oeste, cortando em direção a um estreito entre ilhas, onde os pontos cegos dos satélites se sobrepunham. Ninguém ia lá, exceto velhos contrabandistas e pássaros. Isso lhe daria tempo para pensar, para planejar. E se o padrão fosse o que ela temia, se a mensagem que a alcançou fosse real, então isso não era um alarme falso nem um teste. Era um aviso. Ou pior, uma migalha deixada por alguém tentando puxá-la de volta. Ela não queria voltar, mas se alguém estava usando seu indicativo novamente, então alguém estava prestes a morrer. O estreito surgiu como uma cicatriz entre duas linhas de rochas, estreito e irregular, esculpido por séculos de ondas e vento, esquecido pelos mapas e ignorado pelos turistas. Helena o conhecia bem. Já o havia usado antes, sob outra bandeira, numa missão que nunca havia acontecido oficialmente. A costa era implacável, com rochas afiadas próximas à superfície e correntes imprevisíveis. Mas também oferecia ocultação natural, um ponto cego tanto no radar quanto na cobertura de satélite. Se a entrada fosse feita no momento certo da maré. Ela não precisava de um mapa para encontrar o caminho. Sentia a mudança do barco sob seus pés. O pulso da água mudando como a respiração suspensa entre batidas do coração. Ela navegou a aproximação em baixa velocidade, cortando completamente o motor a 200 metros da entrada da enseada. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo leve ranger das cordas e pelo chamado distante das gaivotas. Ela lançou a âncora, conferiu 2 vezes as amarras e escaneou o horizonte mais uma vez antes de desaparecer para dentro do convés. Lá dentro, a temperatura era fresca e seca. Ela abriu novamente a caixa debaixo da cama, desta vez retirando um dispositivo diferente, uma unidade compacta de satélite preta fosca, do tamanho de uma caixa de sapatos, sem marca, sem número de modelo, sem código de série. O aparelho ligou com um zumbido baixo e piscou uma vez, ainda sem sinal. Ela abriu a tampa de uma pequena caixa de lata embutida no compartimento e puxou o que parecia ser um velho relógio de pulso, gasto mas limpo, com a tela rachada e o visor escurecido. Não era um relógio, era um decodificador. O relógio sincronizou com a unidade de satélite e um bip grave vibrou pela carcaça metálica, enquanto os dados criptografados começavam a ser decodificados lentamente, linha por linha, revelando um código de operação. Familiar, obsoleto, mas não aleatório. Então o arquivo se abriu. Era curto, apenas uma imagem. Um frame granulado de uma filmagem de drone infravermelho, com data de 5 dias atrás, mostrando um complexo próximo à fronteira do Turquemenistão. Edifícios parcialmente encobertos, assinaturas de calor entrando e saindo. À primeira vista, parecia apenas mais uma captura de vigilância tática. Mas então ela deu zoom no canto da imagem. Uma sombra atrás de uma parede. Uma figura movendo-se com uma postura que ela reconheceu imediatamente. Não pelo jeito de andar, mas pelo que ele vestia. O patch. O mesmo emblema. O mesmo que estava agora no seu bolso. Era impossível. Aquele patch pertencia a um programa clandestino que havia sido dissolvido, apagado. Eles não deveriam mais existir. Sua unidade havia sido desmantelada depois que a última operação deu errado, oficialmente por causa de uma falha operacional irreversível. Na realidade, alguém havia puxado o plug quando a extração do ativo saiu do controle e 4 membros nunca saíram vivos. Mas o homem naquela imagem, ela o conhecia. Kane, a última pessoa que ela viu antes do comando desaparecer. Ele estava morto, ou pior, havia mudado de lado. Mas, se ele estava vivo e usando aquele emblema novamente, significava uma coisa.
Alguém havia reativado o que nunca deveria ter sido reunido, e estavam usando a identidade dela, ou o que restava dela, como cobertura. A transmissão decodificada tinha apenas uma mensagem embutida sob a imagem. Estão testando fantasmas. Precisamos de fogo. Ela se encostou na antepara. O silêncio era ensurdecedor. O ambiente parecia menor. O peso de velhas decisões infiltrava-se pelas frestas das paredes. Ela havia enterrado essa vida, conquistado sua saída, feito as pazes com os nomes que não pôde salvar. Mas agora não se tratava mais de culpa, era sobre abuso. Alguém havia pegado a sombra do que ela um dia foi e a torcido novamente em uma arma. Ela não permitiria isso. Não sob seu nome. Ela desligou a unidade, reencaixou tudo no fundo falso do compartimento de pesca e saiu de volta para o convés, os olhos já se ajustando ao brilho pálido da manhã refletido na água. Seus dedos tamborilavam no corrimão com tensão controlada. A mensagem era clara. Volte, ou eles continuariam pressionando até ressuscitarem algo que ela nunca deveria voltar a ser. E se ela não agisse primeiro, outros pagariam por isso. Ela abriu o zíper da lona perto do comando e puxou uma bolsa de viagem, mais pesada do que parecia, gasta, mas pronta. Dentro estava seu velho equipamento de campo, sem identificações, mas cada peça organizada com precisão. Unidade de comunicação, arma carregada, colete tático dobrado, supressor compacto, até seu antigo laptop criptografado de uso descartável. Ela esperava nunca mais precisar deles. Ela começou a montar o equipamento no convés, peça por peça, como quem reza. Não era um retorno, ainda não. Era um aviso. E desta vez eles saberiam que ela estava vindo. O céu sobre a ilha estava mudando. Nuvens baixas começavam a se estender finas pelo horizonte como gases sobre uma ferida. E a luz que passava por elas lançava um brilho metálico frio sobre a água. Helena fechou o zíper da jaqueta de campo, conferiu a bateria do telefone via satélite novamente e caminhou até a popa, onde o repetidor de antena poderia captar a borda de um arco de sinal refletido da rede de satélites turca. A janela seria curta, 6 minutos, talvez menos, antes que o ciclo se fechasse novamente e o dispositivo entrasse em modo de bloqueio. Tempo suficiente apenas para enviar uma mensagem. Nem mais, nem menos. Ela não transmitiu uma chamada, nem usou palavras. Ela enviou um pacote, um ping silencioso criptografado em 3 camadas de cifras rotativas que apenas uma pessoa ainda sabia decifrar. O pacote não continha dados, apenas um número enterrado em seus metadados. Era uma data e um local, nada mais. O sinal desapareceu no momento em que foi enviado, absorvido pela rede. Ela não esperou resposta. Sabia que se viesse, chegaria da mesma forma. Enterrada em outra coisa, nunca óbvia, nunca barulhenta. As pessoas com quem ela trabalhou não enviavam confirmações, não levantavam bandeiras. Elas respondiam estando onde não deveriam estar. Ela desligou o repetidor, recolheu a antena e voltou para a cabine. Seu barco agora estava configurado no modo de deriva, com o motor desligado e as âncoras ajustadas para deixá-lo seguir uma corrente circular dentro do estreito, sem risco de detecção por radar. Ela poderia ficar ali invisível por 2 dias, 3 se racionasse a energia. E enquanto esperava, começou a montar o mapa operacional. Na mesa à sua frente, um laptop velho com a tela riscada, um bloco de notas à prova d'água, um conjunto de mapas de papel antigos com anotações feitas à mão de uma vida passada. Ela trabalhava em silêncio, sem se preocupar com comida ou tempo. A imagem infravermelha havia lhe dado uma localização, uma marca de tempo e a certeza de que Caim, fosse rebelde ou manipulado, estava se movendo novamente. Isso significava que algo acima de sua antiga autorização havia sido reativado. E se o comando havia decidido trazê-lo de volta, alguém havia ou ignorado o protocolo final de desligamento ou alguém novo estava fingindo ter autoridade para fazê-lo. Ambos os cenários eram letais. Ela desenhou um perímetro de memória
sobrepondo a localização com rotas de contrabando conhecidas, postos de escuta não reconhecidos e informantes de mercado negro ainda ativos na região. Nenhum deles conheceria o nome Helena Valley. Esse nome não era usado há anos, mas havia outro que talvez ainda lembrassem. Ghost Fog. Um indicativo sussurrado uma vez em um canal de rádio, logo antes de um alvo de altíssimo valor desaparecer do mapa em menos de 6 minutos. Isso era o que ela tinha sido. Não uma líder, não uma figura de frente, apenas a presença por trás da brecha, a que entrava por último e saía primeiro. A que limpava o que ninguém mais podia explicar e carregava segredos enterrados mais fundo do que corpos. E agora seu nome, sua identidade, estava sendo usada por pessoas que nunca haviam conquistado aquele silêncio. Suas mãos pararam sobre a mesa. Lá fora, o vento havia diminuído novamente. Então a tela do laptop piscou. Ela não tocou. Piscou mais uma vez. Desta vez estável. E uma pasta apareceu no canto da área de trabalho. Cinza. Sem rótulo, sem data, apenas o ícone. Ela abriu. Não havia arquivos dentro. Apenas um vídeo. 12 segundos. Sem áudio, sem diálogo, apenas um quadro em movimento. Uma filmagem granulada de algo que parecia uma bodycam. Nela, 3 homens estavam em um corredor escuro. A câmera girou brevemente para uma quarta figura, encapuzada, sentada, braços amarrados. Então um dos homens virou-se para a lente. Ele levantou a mão lentamente e mostrou. O pet. Triângulo preto, idêntico ao dela. Ela pausou o quadro, voltou, deu zoom. O pet não era costurado. Era queimado na manga. Marcado a ferro. Alguém estava agora marcando fantasmas abertamente. Alguém estava reunindo antigos operacionais, não para missões secretas, mas para algo público, algo barulhento. E estavam usando o emblema da unidade morta dela como bandeira. Ela se inclinou para a frente. Aquilo não era uma mensagem para ela. Era uma isca. E alguém, em algum lugar, estava apostando que ela morderia. Ela se levantou devagar. Caminhou de volta para o convés e observou o horizonte. 2 gaivotas circulavam. As nuvens começavam a se dissipar. Não demoraria muito agora. A noite na ilha chegou sem aviso, se dobrando suavemente sobre a enseada, como um lençol escuro puxado sobre um segredo não dito. Sem sirenes, sem motores, apenas o som calmo da maré contra o casco e o leve ranger das cordas antigas secando no ar salgado. Helena não havia se movido do convés por mais de 1 hora, seus olhos fixos na linha costeira, onde o rochedo encontrava o mar. Um gargalo natural acessível apenas por balsa rasa ou através de formações rochosas traiçoeiras que engoliam barcos inexperientes por completo. Mas ela conhecia o caminho. Mais importante, sabia que alguém mais também conheceria. Às 22, às 13 o primeiro sinal chegou. Não no satphone, nem no laptop, mas na própria água. Uma ondulação baixa, estranha na direção e na profundidade, movendo-se contra a corrente através do estreito, suficiente apenas para roçar o lado do casco. A maioria não teria percebido, mas ela havia sido treinada para ler o que a água escondia. A forma do movimento, a ausência de som, o ritmo da respiração sob camadas de escuridão. Alguém se aproximava sozinho. Ela esperou em silêncio, olhos imóveis, postura neutra, sem sequer tocar na arma presa sob sua jaqueta. Deixou que viesse. Se fosse uma ameaça, não viriam assim. Sem comunicação, sem luz, sem motor. Era alguém que conhecia as regras. As antigas. Daqueles tempos de antes. Então, o som mais sutil. Não no casco, mas vindo debaixo do convés. 3 batidas espaçadas de forma uniforme. Depois silêncio. Ela respondeu com um passo lento à frente e uma única batida de volta. 2 curtas, uma longa.
Um padrão usado apenas uma vez durante as extrações do Circuito Vermelho no Iêmen. Um protocolo tão obscuro que nunca havia sido escrito, passado verbalmente por uma unidade que já não existia. Uma mão surgiu da água, depois uma cabeça. Ele se movia devagar, metódico, sem respingos, sem movimentos desperdiçados, vestindo apenas uma camisa de compressão escura e calças táticas encharcadas até a cintura. O homem subiu pelo corrimão como uma foca, suave, silencioso, agachado. Helena não se mexeu. Seus olhos se ajustaram rapidamente. E à luz da lua, ela reconheceu o contorno do maxilar dele, a curva apertada dos ombros e a cicatriz inconfundível que ia da base da orelha esquerda até a clavícula. Ashir. Ela exalou silenciosamente. Ele ficou de pé, não totalmente ereto. Sempre de lado, sempre observando o espaço atrás dela, atrás dele, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ainda ligado como ela. Ainda atento. Helena. Ele disse quase num sussurro, a voz intacta pelo tempo. Ela assentiu uma vez, sem sorriso, sem conversa leve. Quão fundo você está? Perguntou em voz baixa. Até os dentes, ele respondeu. Mas estou limpo. Ela fez um gesto em direção à cabine, e os dois desceram sem uma palavra. Lá dentro, o ar era denso com o leve cheiro de eletrônicos e aço. Ele se sentou perto da mesa de navegação, os olhos varrendo o laptop aberto. Depois a caixa vazia embaixo. Você recebeu o vídeo? Ele disse. Sim. E viu ele? Sim. Ashir se recostou, passando uma mão molhada pelos cabelos curtos, depois soltou um suspiro pesado, como um mergulhador quebrando a superfície depois de um mergulho profundo. Colocaram uma recompensa por Caim, ele disse. Não oficial, mas real. Os remanescentes da unidade fantasma estão sendo caçados. Ele sumiu há 6 semanas depois de um vazamento em Balostão. 2 ex-agentes de inteligência mortos. O terceiro desapareceu. Todos usaram seus protocolos. Helena não se moveu. Então estão fazendo parecer que eu reapareci. Não é só aparência, ele disse. Eles querem que aconteça. Querem que você volte, não para resgate, para contenção, ou para sacrifício. Ela se virou para o painel criptografado ao lado do sistema de comunicação. Desligou um interruptor que isolava a cabine de todas as frequências externas, e depois olhou para ele. E você? Eu saí, ele disse. 3 anos atrás. Ficou silencioso demais. Muitos nomes limpos aparecendo sujos. Tentaram me puxar de volta semana passada. Eu corri. Ela o estudou por mais um segundo. Depois deslizou um cantil sobre a mesa. Ele bebeu sem hesitar. Você ainda se move como um dos nossos, ela disse. Ainda sangro como um dos nossos. O silêncio pesou. Então ela abriu o mapa e apontou para o complexo da assinatura térmica. Ele está aqui ou foi marcado? Ashir franziu a testa. Então é pior do que pensei. Quantos restam? Ela perguntou. 4, ele respondeu. Que sabemos. Espalhados. Alguns escondidos. Um virou civil. O resto provavelmente fantasmas de verdade. Se Caim está se movendo, ele não está sozinho. Estão construindo algo. Reconstruindo uma unidade sombra sob novas ordens, com seu rosto como bandeira. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, finalmente. Eu vou voltar. Ashir assentiu. Mas os olhos se estreitaram. Se fizer isso, todos saberão. No momento em que você acessar um nó ativo, vão te marcar como operacional de novo. Ótimo, ela disse, levantando-se. Que marquem. Ela olhou para a bolsa ao lado da cadeira, ainda meio aberta, ainda intacta desde a noite anterior. Porque da próxima vez que tentarem tomar algo, ela murmurou, eles vão aprender exatamente quem eu sou. Eles partiram a 03Z quando a luz da lua havia enfraquecido o suficiente para que as sombras se estendessem sem denunciar o movimento. O bote era silencioso, preto fosco. Sem motor, apenas remos e memória muscular.
Ashir foi na frente, navegando pelos recifes como um fantasma. Sua respiração firme, olhos fixos na linha das rochas que mal se destacava no horizonte. Helena o seguiu sem som, os olhos no céu, contando estrelas e calculando as janelas entre as varreduras de satélite. A cada 12 minutos, uma rede de vigilância passava acima. Infravermelho. Busca por calor. Não militar, mas privatizada. Alugada por clientes desconhecidos com autorizações limpas demais para serem reais. Eles se moviam entre aqueles olhos, deslizando por baixo do radar como sombras que nunca aprenderam a morrer. As EU-340A-6 chegaram ao ponto de desembarque. Uma fenda nas rochas mal larga o suficiente para o bote. Um lugar usado no passado por barcos do narcotráfico e agora esquecido por todas as costas, exceto a dela. Helena escaneou a linha costeira com um visor térmico. Sem focos de calor, sem pulsos, sem sinais. Mas isso não significava que estivesse limpo. Eles abandonaram o bote e subiram 40 metros verticais por calcário e raízes mortas. As botas nunca raspavam, a respiração sempre controlada. O corpo de Helena se movia como um mecanismo voltando à precisão de fábrica. Cada membro lembrava o que um dia fora treinado a esquecer. Ela não escalava tão rápido havia anos, mas os músculos lembravam. Mais que isso, o silêncio lembrava. No topo, a crista se abria em uma velha trilha, um caminho agora tomado pelo mato, mas ainda seguindo o contorno da encosta. Além dela, encaixado entre rocha e selva, estava o complexo. Muros baixos, telhados de zinco, antenas disfarçadas de estações meteorológicas. Havia 6 guardas do lado de fora, nenhuma informação padrão. Não eram soldados, eram contratados, talvez apenas vigias alugados. A postura era relaxada, sem treinamento, mas os rifles não mentiam. Ela se deitou rente ao chão e observou. Ashir verificou seu esquema. Um mapa offline construído de memória e dedução com base no layout elétrico e nos ciclos dos geradores do complexo. Eles teriam 30 segundos entre os intervalos de rotação quando o ponto cego ao sul se abrisse. Apenas 30. Sem segundas chances. Helena assentiu uma vez. Eles desceram a encosta rastejando rente à terra, mãos roçando a grama, facas desembainhadas não para atacar, mas para manter o silêncio. No 20º, invadiram a cerca, não cortando, mas escorregando por uma junta de base onde a solda havia rachado após anos de sal e ferrugem. Lá dentro, ela seguiu o cheiro de combustível e lítio, o zumbido baixo das baterias sobrecarregadas. Ela conhecia o som de uma sala de guerra improvisada, mesmo enterrada sob rede de camuflagem e ruídos civis. A porta estava desprotegida. Esse foi o primeiro erro. Ela abriu sem fazer som. Lá dentro, 2 monitores, 3 homens, uma mulher, sem uniformes, apenas laptops, pacotes de dados, uma parede de fotografias. Mas os olhos dela foram direto para a imagem central, granulada, ampliada de uma captura de satélite. Era ela. Sem data, sem fonte. Apenas seu rosto, congelado no meio de um movimento. Os olhos não olhando para a câmera, mas um pouco acima dela. Alguém havia capturado aquele quadro de propósito. Ashir entrou logo atrás dela e parou. Um dos homens levantou os olhos. Tarde demais. Helena cruzou a distância em 5 passos e o prendeu contra a parede antes que ele pudesse sequer puxar o ar. Sem grito, sem luta, apenas pressão no pescoço e um comando sussurrado. Explique. Ele não respondeu. Ela não perguntou 2 vezes. Ashir puxava dados do disco enquanto ela vasculhava o restante. Uma frase se repetia em todos os terminais. Protocolo 7A de reativação da Shadow Cell. Ela congelou. A reativação 7A era classificada. Era a medida final de contingência para unidades mortas. Um protocolo criado para vazamentos catastróficos ou liberação incontrolável de operacionais infiltrados. Operacionais como ela.
Eles não estavam rastreando Helena. Estavam copiando ela, replicando exatamente sua rota, sua lenda, a identidade que ela havia enterrado durante anos, até a foto, o silêncio, o mito do fantasma que nunca falhou. Estavam construindo uma Helena Vale falsa. E alguém já havia acreditado. Ela não falou. Pegou o disco, guardou-o no compartimento do colete e deixou uma carga incendiária no chão. 3 segundos, contou Ashir. Eles saíram antes que a chama explodisse. Atrás deles, o nó central do complexo se desintegrou em calor branco, apagando rostos, arquivos e a trilha digital que alguém havia deixado aberta tempo suficiente para ela seguir. Quando o fogo subiu ao céu, ela se virou uma vez, observando as chamas consumirem a mentira. Se queriam a lenda, acabaram de despertar a verdadeira. Eles não falaram até chegarem de volta à enseada externa, agora sob um céu sem lua, espesso de fumaça, e fragmentos de dados ainda ardendo atrás deles. Ashir remava em silêncio, olhando para trás apenas uma vez para confirmar a segunda ignição. Helena assistiu a costa desaparecer, o complexo reduzido a uma silhueta de brasas engolidas pela selva e pelo mar, e não sentiu nada, nem orgulho, nem arrependimento. Apenas a certeza fria de que alguém ainda a observava. Em algum lugar mais alto, mais limpo, onde nomes eram ditos em salas seladas e arquivos nunca eram apagados, apenas enterrados sob camadas mais profundas de autorização. Às assim, 5:42, o tablet se ativou, não com um alerta, mas com um sinal. Um ping de acesso direto na frequência que ela havia bloqueado 2 anos antes. Um canal fantasma, aposentado, queimado, jamais a ser usado novamente, a menos que o impossível acontecesse. Ela encarou o aparelho por 3 segundos completos antes de responder. A tela piscou uma vez, depois se preencheu com uma única linha de texto. Retorne ao ponto de contenção. Protocolo 7A. Prioridade. Sua presença é obrigatória. Ela não respondeu. Não precisava. Porque no momento em que a mensagem apareceu, ela soube que o sinal vinha de dentro da rede, de alguém com poder para autorizar sua reativação, sem o consentimento dela. Alguém em Langley. Alguém que deveria estar morto. Ashir não perguntou. Não precisava. Ele apenas virou o barco para oeste, ajustou o rumo em 2 graus e reduziu a velocidade. Eles querem você de volta, ele disse finalmente. Não estão pedindo, estão convocando. Eles não podem, ela respondeu. Mas a voz dela traiu a verdade. Eles podiam. Sob o protocolo 7A, qualquer agente infiltrado remanescente podia ser reativado se fosse considerado crítico para a recuperação nacional. Era uma medida criada para tempos de guerra. Mas aquilo não era guerra, não oficialmente. E ainda assim, tudo ao redor contava outra história. O complexo, a imitação, o uso da identidade dela como isca, o acionamento de uma cadeia de comando adormecida. Eles não estavam apenas tentando puxá-la de volta. Estavam tentando apagar a versão dela que havia caminhado para longe. Às Vietequilso, eles chegaram a um posto de reabastecimento camuflado como uma boia de pesquisa. Uma das poucas estações ainda funcionando com a arquitetura da Guerra Fria. Helena acessou manualmente, ignorando a nova camada biométrica que haviam instalado nos últimos 6 meses. Lá dentro, cheirava a ferrugem, algas e segredos nunca ditos. Ashir ligou a unidade secundária de comunicação enquanto Helena acessava o feed de backup armazenado no núcleo da boia. No momento em que o satélite se conectou, 2 arquivos apareceram. Ambos criptografados sob o antigo sigilo dela. Um marcado como Caim ativo, o outro Comando Osíris. Ela escolheu o segundo. Um vídeo. Tela estática no início. Depois uma figura. Rosto barbeado. Uniforme impecável. Não militar. Inteligência, mas sem nenhuma divisão conhecida. Ele não disse o nome dela. Não precisava. Apenas olhou para a câmera e disse: Sabemos que você viu o complexo falso. Sabemos que você o destruiu e está tudo bem.
Precisávamos saber se você ainda estava operacional. E agora sabemos. Pausa. Há um novo protocolo. Não é o 7A nem o 9B. É algo criado para fantasmas como você. Chamamos de Osíris. Você não está sendo convidada a retornar, Helena. Está recebendo uma última ordem. Termine o que Caim começou e destrua o resto. Vamos cobrir a extração. Uma queda, uma retirada. Mas se você desaparecer depois disso, ninguém vai procurar porque, oficialmente, você estará morta. Você tem 24 horas. Use-as. A tela ficou preta. Ashir permaneceu imóvel. Helena não se mexeu. Sua mão pairava perto do interruptor, mas ela não o desligou. Ainda não. Caim. O único homem que um dia teve posto acima do dela em campo. O que a treinou quando ela entrou pela primeira vez em uma unidade que não existia, com objetivos que não podiam ser escritos e missões que sempre terminavam no silêncio. Se ele estava vivo, se realmente estava se movendo pelos corredores das sombras novamente, então o que ele havia encontrado não era apenas perigoso, era algo feito para quebrar todo o sistema. E alguém lá dentro queria que ela encerrasse isso porque ela era a única que sabia como ele pensava, para onde iria, o que ele sacrificaria. Mas a pergunta que queimava mais fundo era: se eles estavam dispostos a ressuscitar seu arquivo, apagar sua saída e liberá-la sem coleira nem apoio, o que mais já haviam soltado? Ela se levantou. Sem comunicações, disse. Sem respostas, a partir daqui. Vamos no escuro. Ashir assentiu uma vez. Para onde? Ela puxou um pequeno drive do cofre da boia. Seu protocolo pessoal de rastreamento, nunca usado. Codificado para rastrear apenas um sinal. O de Caim. Ela o conectou. Um ponto vermelho piscou no mapa. Depois, mais 3. Ela encarou o visor por um minuto inteiro antes de responder. Norte. Seguimos o fogo. E pela primeira vez em anos, ela alcançou sob o convés e puxou o único item que jurou nunca mais usar. Uma arma embrulhada em pano preto engordurado, gravada com as letras que ninguém deveria lembrar. V-19 Echo. A última unidade construída para eliminação, não para captura. Ela não era mais uma soldada. Era a consequência. A tempestade los atingiu enquanto cruzavam o paralelo 33. Não era um evento climático, mas um evento digital. Uma onda de apagamento que cortou todos os sinais de satélite na região por 15 minutos. Helena reconheceu imediatamente. Era um teste de varredura, prelúdio de uma operação. A mesma técnica que ela mesma havia usado para infiltrar uma equipe de extração por uma fronteira que ninguém deveria atravessar. Mas dessa vez, ela não estava assistindo da tela de comando. Estava debaixo da nuvem, movendo-se às cegas, com apenas o instinto e uma bússola antiga presa ao colete. Ashir não questionou. Ajustou o curso, desligou toda a energia e deixou o barco à deriva até que o sinal fosse restabelecido. Sem comunicações, sem rastros, sem luz. Apenas o pulso do mar e o fantasma de uma assinatura que eles perseguiam. Quando chegaram à enseada marcada pelo último movimento conhecido de Caim, a luz do dia já havia desaparecido. A costa era de rocha negra e areia de ferro, o tipo de terreno que destruía botas e rasgava o silêncio. A única luz vinha de um brilho artificial distante, enterrado fundo no desfiladeiro. Um bunker fora de todos os mapas, funcionando com energia interna. Helena já conhecia o layout antes mesmo de ver. Caim a havia treinado para detectar padrões antes que surgissem. Este lugar não era novo. Era reaproveitado. Um relicário de antes dos satélites, construído por pessoas que entendiam que guerras reais nunca se venciam à luz do dia. Eles desceram sem corda, deslizando por lajes e mato rápidos e sem som. Ela sentiu antes de ver. Uma presença como calor sem chama. A tensão inconfundível de alguém observando.
Não um inimigo. Não uma armadilha. Um vínculo. Caim estava ali. A porta interna se abriu sem resistência. Sem trancas, sem teclados, apenas peso e contrapeso. Do tipo mecânico antigo. Construído antes que existisse confiança digital. O ar lá dentro era frio, seco, reciclado há anos. E lá estava ele, de pé, diante de uma parede de monitores analógicos, mãos cruzadas nas costas, corpo um pouco mais magro do que ela lembrava, cabelo mais grisalho, mas a postura intacta. Ele não se virou quando ela entrou. Não falou. Não precisava. Ela se aproximou. Eles me mandaram para terminar seu protocolo. Ele assentiu uma vez. Eu nunca parei. O cômodo não era um posto de comando. Era um cofre de memória. Em cada parede, fotos de agentes mortos, missões enterradas sob tarjas pretas, operações que nunca chegaram a audiências do Congresso. No centro, um mapa, não digital, mas de papel, marcado com tinta, linhas, alfinetes e bordas queimadas. Não mostrava fronteiras. Apenas pontos de pressão. Finalmente, ele se virou. Os olhos estavam ocos, mas afiados, como alguém que não dormia há anos, mas nunca havia perdido o fio. Osíris não é o que te contaram, disse, com voz baixa e firme. Não foi criado para reativação. Foi criado para replicação. Eles o construíram a partir de registros de campo, desvios biométricos, reconstruções por IA. Achavam que podiam recriar operacionais a partir de padrões, reconstruir fantasmas com fragmentos. Mas ficaram gananciosos. Não copiaram apenas nossas táticas. Começaram a redirecionar identidades reais, implantando versões falsas em teatros ativos. Eles me substituíram há 2 anos. Só sobrevivi porque vi o padrão de teste cedo o suficiente para forjar minha própria morte. Helena não respondeu. Escaneou os monitores. Viu transmissões ao vivo de lugares conhecidos, aeroportos, bases avançadas, zonas civis e regiões instáveis. Todos operando sob controle de agentes Osíris, todos usando nomes que deveriam estar aposentados. Por que agora? Ela perguntou. Por que me puxar de volta? Caim abaixou o olhar. Porque você é a última peça. Eles falharam em te replicar. Muito ruído, muita variação. Você é a única anomalia no sistema, e anomalias ameaçam algoritmos. Então, enviaram um gatilho falso, esperando que você se alinhasse. Eles não previram que você destruiria o complexo. Subestimaram o que você faria ao ver seu próprio rosto no dossiê de outra pessoa. Helena soltou o ar devagar. E agora? Caim deu um passo à frente, colocou um pequeno drive na mão dela. Este é o núcleo, os dados semente. Tudo o que eles usam para construir as réplicas. Você destrói isso, o sistema colapsa. Mas quando fizer, eles virão atrás de nós 2. Não será uma equipe? Não será um tribunal. Será o próprio sistema. Entendeu? Ela assentiu. Não porque concordava, mas porque o silêncio entre eles não precisava de mais palavras. Caim sorriu, só um pouco. Eles achavam que estavam construindo uma arma. Ele olhou de volta para a parede. Esqueceram que nós já éramos uma. Eles se moveram antes do amanhecer. Sem rastros digitais, sem varredura de drones, sem conexão. Apenas o frio silêncio de uma retirada tática coberta por uma missão que jamais poderia ser registrada. Caim liderava a descida pelo desfiladeiro e Helena o seguia sem dizer uma palavra. Carregavam apenas o que não podia ser comprometido. Ferramentas analógicas, cifras codificadas manualmente, bloqueadores de sinal localizados e o drive semente, embalado em tripla camada de alumínio dentro de um núcleo cerâmico. Não se tratava mais de furtividade. Tratava-se de alcançar o único lugar que Osíris não podia tocar. Uma estação de retransmissão offline enterrada nas montanhas, alimentada por geradores geotérmicos construídos numa época em que os operadores ainda acreditavam que as máquinas podiam falhar. As Zebul 712 alcançaram o fundo do vale
e Caim parou sob uma encosta inclinada e coberta de névoa. Se cruzarmos aqui, ficamos visíveis por 13 segundos, murmurou. Helena não respondeu. Já havia calculado os ângulos. Eles se moveram juntos, passo a passo, sem comandos, sem hesitação. Apenas memória muscular residual de anos de fogo e extração. Atrás deles, o céu começou a pulsar. Uma luz que não vinha do Sol, mas de uma assinatura orbital distante. Eles haviam sido localizados, não por satélites, mas por outra coisa. Unidade espelho, disse Caim, ofegante. Enviaram o seu fantasma. Ela não hesitou. Dobrou o ritmo, girou para oeste e redirecionou para o desfiladeiro de Avalanche, que não se movia desde 2008. Era instável, cortante, letal, mas não estava mapeado. Esse era o ponto. Enquanto escalavam, ela não pensava em quem os perseguia, mas no que aquele fantasma seria. Como se moveria, como falaria, como pensaria. Não era apenas imitação, era uma arma digital construída para prever seus instintos, baseada em cada operação que ela já havia executado, cada padrão que ela já o havia repetido no campo. Isso significava que o tempo não estava ao lado deles? O fantasma já sabia para onde estavam indo. Dentro da estação de retransmissão, o ar ainda carregava poeira sobre os consoles, pacotes de baterias meio carregadas, servidores analógicos zumbindo como animais adormecidos. Nenhuma luz. Apenas energia residual mantendo um núcleo projetado para durar 50 anos. Caim se moveu primeiro, acionou a substituição manual e inseriu o drive no slot de purga. O terminal piscou. Nenhuma mensagem. Apenas uma luz verde piscando uma vez, depois outra. Sistema aceitou, disse ele. O ciclo de purga começa em 180 segundos. Então a porta explodiu. Não se quebrou. Foi uma entrada limpa, uma força silenciosa, como o vento mudando de direção em um quarto selado. Helena girou sem olhar, puxou a pistola e se jogou atrás da parede de arquivos. Caim não se moveu. É ela, disse baixinho. Ou qualquer versão dela que eles criaram. Do outro lado da sala, uma silhueta avançou. Mesma altura, mesma postura. O mesmo jeito de transferir o peso para o pé de trás, como ela fazia quando calculava risco. Mas o rosto estava errado. Imóvel, sem respiração, sem suor. Uma réplica perfeita, sem o desgaste da vida real. Você não vai parar o protocolo de replicação, disse a coisa. A voz era idêntica à dela, mas sem tempo, sem ritmo, sem rachaduras. Você já perdeu a integridade operacional. Você está obsoleta. Caim levantou a arma, mas não atirou. Diga a eles que o modelo humano ainda morde. A réplica virou a cabeça. Você nos ensinou bem. Infelizmente, nos tornou previsíveis. Foi quando Helena saiu do abrigo. Ela não mirou. Não falou. Apenas se moveu. Um avanço rápido, diagonal, baixo o suficiente para quebrar a linha de fogo, fechar a distância e aplicar um golpe que a réplica não podia prever. Não porque não estivesse programada para combate, mas porque não estava programada para a improvisação nascida do trauma. O cotovelo dela quebrou o maxilar da coisa. Ela cambaleou. Caim disparou 3 vezes no peito. Sem efeito. Kevlar reforçado. Helena não perdeu o ritmo. Puxou um bastão sinalizador do cinto, acendeu-o em movimento e o enfiou sob o queixo da réplica. A chama de magnésio acendeu instantaneamente, derretendo o tecido sintético, queimando os sensores, forçando o construto a recuar, braços se debatendo em um caos codificado com precisão. Caim a puxou para trás da estrutura do servidor, enquanto a contagem regressiva da purga chegava a 15. A réplica, ainda em chamas, tentou anular o sistema, mas era analógico. Não havia nada para anular. No zero, a estação de retransmissão implodiu. Não uma explosão, mas um colapso digital silencioso. Um efeito cascata de núcleos purgados, estruturas desabando, fragmentos de memória que jamais poderiam ser recuperados.
Osíris perdeu sua base. A semente havia sido destruída. O fantasma colapsou no canto, os olhos ainda rastreando, a boca se movendo sem emitir som. Então, parou. Helena se sentou contra a parede, respirando fundo. Não de medo ou exaustão, mas do peso de finalmente ter matado a si mesma. Ou pelo menos, a versão que eles achavam que podiam controlar. Caim se levantou e entregou-lhe uma unidade de comunicação. Está feito, mas eles saberão. Ela assentiu. Então, desaparecemos. Ele a encarou por um longo momento. Tem certeza sobre aquele número? Ela não respondeu imediatamente, apenas segurou firme a unidade. Estou cansada de ser copiada. O silêncio que se seguiu não era paz. Era a ausência de interferência, de ruído, de sinal. Do lado de fora da estação de retransmissão, o sol começava a nascer por trás de um véu de cinzas e neblina. Sua luz demorava a atravessar as nuvens, agora carregadas pelo colapso digital. Caim verificou o rádio analógico. Nada. Nem estática, nem bloqueio. Apenas nada. Um silêncio que parecia uma pausa do mundo, recalculando a perda de sua rede fantasma. Helena estava sentada com as costas apoiadas na parede do gerador, o sangue secando sob a manga. Não era da réplica, ela nunca conseguiu acertar um golpe limpo, mas da reação ao queimá-la viva. Suas mãos cheiravam a carbono e magnésio. Seu pulso já havia estabilizado, mas a adrenalina não a deixava. Alguma retaguarda? Perguntou em voz baixa, cansada de horas de tensão. Caim balançou a cabeça. Nenhum drone. Nenhum movimento orbital. Não é que eles não nos vejam. É que eles não sabem o que fazer agora. Ela se levantou devagar, os joelhos rígidos de tanto tempo agachada. Então funcionou. Funcionou, disse ele. Mas eles vão se recuperar. Ela não precisava ouvir isso, ela sabia. Sistemas como Osíris não eram construídos apenas com código. Eles eram cultivados, alimentados por comportamentos, decisões, padrões. Os dados iriam crescer novamente, mais devagar, diferentes, mas inevitáveis. O que eles tinham comprado era apenas tempo, uma janela. Caim colocou a mão sobre o núcleo de energia do velho sistema de comunicação. Temos um último disparo. Podemos enviar um sinal analógico, sem rastros, sem cópias. Um pulso único, criptografado, ricocheteado por 3 satélites meteorológicos. Para quem? Para aquele que você não queimou. Ela o olhou. Você guardou. Ele assentiu. Uma salvaguarda. Um adormecido enterrado sob uma montanha enevada. Nunca ativado. Nunca tocado por Osíris. Você o construiu. Você só não se lembra. Ela piscou. Não de confusão, mas de reconhecimento. Era um hábito das primeiras missões. Criar fantasmas escuros, sombras de si mesma em arquivos, cifras e gatilhos adormecidos. Um deles havia sobrevivido. O que ele vai fazer se receber o sinal? Caim sorriu levemente. Vai acordar. E se tivermos sorte, vai saber em quem confiar. Helena olhou para o painel. Um único interruptor coberto de poeira, mecânico, sem tela sensível ao toque. Sem IA. Apenas uma chave feita há 30 anos por alguém que não acreditava que guerras deveriam ser comandadas por máquinas. Ela hesitou por apenas um segundo, então o acionou. As luzes do painel piscaram uma vez, sem zumbido, sem alarde. Apenas um clique mecânico comprimido e uma transmissão disparada por 3 satélites envelhecidos. Ninguém assistindo perceberia. Nenhum alarme soaria. Mas, em algum lugar, num cofre de silêncio gelado enterrado sob pedra e concreto, um arquivo de identidade secundário, criptografado sob um nome que não era mais usado, começou a despertar. Eles enviariam mais. O sistema se reconstruiria, mas agora não estaria sozinho. Agora seria caçado. 2 dias depois, o porto estava silencioso. O vento soprava baixo pelos cais, empurrando o ar salgado entre as tábuas gastas e os tambores de aço vazios alinhados na baía externa.
Nenhuma notícia havia saído, nenhum alerta, nenhum memorando interno, nenhuma reunião de emergência em Washington. O mundo não havia percebido a ruptura. Mas quem precisava saber, sabia. Em algum lugar em Langley, uma sala de servidores foi retirada do sistema. Em Fort Meade, um analista de baixo escalão foi transferido. E numa pequena base aérea em Nevada, um terminal adormecido acendeu pela primeira vez em 17 anos. Helena não esperou para ver. Moveu-se como um fantasma pela marina. Jaqueta civil sobre uma camisa desbotada pelo sol, cabelo preso, botas gastas de areia e concreto. O barco de pesca parecia qualquer outro. Casco velho, estrutura remendada, redes longas de arrasto. Mas o interior havia sido limpo. Sem armas, sem equipamento, sem sinais da mulher que ela havia sido. Apenas uma pequena foto colada atrás do painel de navegação. Uma costa ao entardecer, duas figuras em silhueta sobre as pedras, uma ajoelhada com um rifle de precisão, a outra observando o oceano. Caim havia seguido para o interior, em direção a uma fronteira que já não importava. Ela não perguntou para onde. As patrulhas da guarda costeira não a incomodavam mais. Um deles havia visto a identificação, e isso era suficiente. Não para relatórios, não para protocolos, mas para o silêncio. O tipo de silêncio que cobre coisas grandes demais para registros e estranhas demais para serem lembradas. Ela mesma soltou as amarras, verificou o motor, ligou a ignição. Sem cerimônia, sem despedida. O barco se afastou do cais, devagar e silencioso, passando por cargueiros ancorados e guindastes enferrujados em direção ao mar aberto. O rádio permaneceu desligado. As luzes de navegação piscaram uma vez, depois se estabilizaram. Ela seguiu para o sul, não em direção a uma rota conhecida, mas em direção a uma grade que havia memorizado anos atrás, durante uma operação que nunca foi registrada. Uma zona segura entre o nada e lugar nenhum. O céu clareava atrás dela, o sol subindo sobre uma costa que já havia esquecido seu nome. Mas, a 1000 quilômetros do litoral, uma linha de código piscou desperta, alimentando um terminal antigo guardado por concreto e segredo. Uma voz sintética leu o sinal, cruzou referências, identificou a origem e então sussurrou o nome dela. Não para reportar, mas para lembrar.